A BB Seguridade anunciou dividendos acima do esperado e por isso estou trazendo aqui para você esse vídeo relâmpago, só com gravação na tela, uma vez que não dá tempo de fazer algo muito mais bonitinho. Mas o importante é eu trazer a informação aqui para você, para que você entenda o que aconteceu. Vem comigo. Inicialmente, BB Seguridade, uma ação que eu fiz vídeo recente, antes desse anúncio, bem antes. Inclusive, adquiri o papel e trouxe para os membros, os quais acompanham a minha carteira de investimentos através do Investidor 10. Isso eu deixo disponível, além de preço teto, planilha com 50 ativos, abrangendo BB Seguridade, tudo na comunidade FMI. Link aqui embaixo. Bom, e BB Seguridade está caindo um pouquinho nesse ano, enquanto o Ibovespa sobe em dólares acima de 15%. E aí vocês perguntam, por que a ação está caindo? Primeiro, aqui não está considerando os proventos que você recebeu e reinvestiu, então não interessa. Mas um grande motivo é o fato de que o Banco do Brasil acabou reportando um resultado ruim no primeiro trimestre e isso fez a seguradora do Banco do Brasil acompanhar. Afinal, ela tinha alcançado em abril 42,77 e aí corrigiu seus 16%. Essa correção me chamou a atenção, sobretudo porque a BB Seguridade, que quando você pega os últimos 12 meses entrega uma boa valorização, excelente, ela não sofre como o Banco do Brasil, em virtude de inadimplência no agronegócio. Ela tem outras linhas de negócio, ela tem seguro prestamista, capitalização, previdência e a parte de seguros, abrangendo seguro rural. Só que a inadimplência no agronegócio não afeta automaticamente a BB Seguridade, a qual tem 16% do seu resultado advindo de resultado financeiro, em um momento onde a Selic está em 15%, rendendo muito, mais de 1% ao mês, sem perspectiva de queda. Isso é positivo para a empresa, que consegue ganhar bastante com o resultado financeiro nesse momento, ao mesmo tempo em que consegue ter um operacional mais ou menos estável, com um pouquinho de queda, mas o resultado financeiro compensa isso nesse momento. De novo, preço teto para os membros, mas note o seguinte, a gente está falando aqui de uma empresa que ostenta um payout bastante elevado. Na média, você vai notar algo em torno de 85% a 90%. Logo, não dá para esperar, e esse aqui é um alerta importante para quem está pensando em valorização, não dá para esperar um alto crescimento do lucro líquido, porque a formulazinha do crescimento do lucro líquido é ROI vezes índice de retenção. Quanto mais a empresa retém lucro, maior, junto com o ROI alto, é o crescimento do seu lucro líquido esperado. Acontece que ela não retém quase nada, então é difícil de esperar um forte crescimento do lucro líquido. Claro, resultado financeiro nas alturas ajuda. E veja, esse dividend yield, no caso da BB Seguridade, é bastante verdadeiro. Por quê? Porque a empresa faz 2 pagamentos no ano e esses pagamentos são parecidos. Pegando aqui os últimos pagamentos, você vai notar o seguinte, teve aqui um de 2,27, que se refere ao ano passado, mas é com data com nesse ano, fevereiro. No ano passado foi um de 1,39 mais 1,24, então são valores aproximados. Mas a gente sabia que esse primeiro pagamento seria bem maior que o segundo. O BTG Pactual já tinha estimativa nesse sentido, então a gente não estava se iludindo. Ainda assim, o novo dividendo anunciado veio acima do esperado. E foi esse aviso aos acionistas. Não, esse aqui é o de fevereiro, desculpa. Esse foi 2,32. O que eu queria mostrar nesse aqui, na verdade, é que a empresa, após anunciar o dividendo, ela faz o seguinte, ela deixa o dinheiro no caixa, aguardando até a data do pagamento, e esse dinheiro, como ele está aplicado, ele rende Selic. Por isso que ele foi atualizado aqui, por exemplo, de 2,27 para 2,32. Isso é muito bom. O acionista não é lesado minimamente. E aqui está o fato relevante da BB Seguridade. Ela aprovou 3,7 bilhões de reais em dividendos. E são dividendos. Dividendo. Banco do Brasil precisando de uma graninha é bom, já que ele é o maior acionista de BB Seguridade, ele ganha isso aqui. E veja, por mais que você não saiba a princípio qual será o valor pago por ação, só para quem está começando, basta você pegar esse valor e dividir da base acionária. E onde que você encontra a base acionária? Aqui no Investidor 10. É assim que você faz. Aqui em cima, você clica em empresa, vai te direcionar aqui para baixo e vai ter a base acionária, que são 2 bilhões de papéis. Então é 3,7 bilhões dividido por 2 bilhões. Lembrando que até a data do pagamento ocorre a atualização pela Selic. Logo, a gente tem 1,88 a princípio por ação. Sendo que, após a divulgação dos resultados, é que a empresa vai trazer datas. Pagamento, data X, etc. Mas a gente já sabe, historicamente, como isso acontece. Por isso a importância de você
acompanhar aqui o canal. Como que aconteceu? Datacom foi agosto, data do pagamento agosto. Paga rapidinho. Isso para o ano passado, 2023, 2024, mesma coisa aqui, ó, 30/8, 16/8. Agosto, fevereiro. Essa simplicidade ajuda o investidor previdenciário. Dia 5 é a divulgação dos resultados, então vai ter aqui as datas especificando a Datacom. Provavelmente a Datacom vai ser na semana posterior ou a próxima, e ainda no mesmo mês haverá o pagamento com atualização pela Selic. Sendo assim, vamos arredondar aqui para 1,89 já, 1,89. Olhando para o preço atual de 35,87, a gente está falando de um dividend yield de 5,2%. Se você multiplicar por 2, anualizando, a gente está falando de 10,5. É o que está aqui. Esse aqui é um dividend yield baixo? Claro que não. Ah, mas a Selic? Primeiro, você não deve comparar com a Selic. Por quê? Porque nos modelos de valuation das empresas, a taxa de desconto não é a taxa Selic, mas sim a taxa do Tesouro IPCA+, com juros semestrais 2035. Com juros semestrais, sim, que é IPCA mais 7,19. Aí eu te pergunto, o IPCA deve ficar abaixo de 5,5. Mais 7, a gente está falando aí de 12,5. Isso sem considerar imposto de renda, 12%. Então a gente está falando de uma taxa de desconto de 12% contra um dividend yield de 10,5. E aqui eu não estou falando da integralidade de pagamento do lucro líquido. A gente está falando entre 85% a 90%. Então, é um bom retorno. E com estabilidade, seguradora constitui uma empresa muito defensiva nesse cenário de incerteza, de juros elevados. E o que a gente precisa é de empresa defensiva nesses momentos. Lembrando que o resultado no primeiro trimestre de 2025 não foi um resultado ruim, teve alta em relação ao primeiro trimestre de 2024, só foi um pouco mais fraco. E eu comentei a respeito disso. Comentário a respeito de resultados eu trago apenas para os membros. Claro que o resultado frustrou um pouco o mercado. A estimativa era 1,1 por ação, não, 1,8, tá? 1,08. Aí eles reportaram 1,01 e as próximas estimativas 1,11, 1,18. Ainda que seja abaixo do esperado, se a empresa está conseguindo pagar no ano 1,89 vezes 2, a gente está falando de pelo menos 3,80. O mercado esperava 3,60. Se a gente multiplica por 1,10 aqui, a gente está falando de um lucro por ação entre 4,15 a 4,20. Excelente, mesmo um pouco abaixo do esperado. Empresa com fundamentos sólidos nesse cenário. Lembrando que é uma empresa com alto retorno sobre o patrimônio líquido. Então ela ainda consegue crescer um pouquinho, apesar de ter toda essa distribuição, porque o ROI é muito alto. Quanto mais alto o ROI de uma empresa, mais ela consegue crescer o seu lucro líquido, a depender do quanto ela segura de lucro líquido no caixa. Esse não é um ano de quebra de safra, então a sinistralidade não vai estar maluca. Portanto, entre BB Seguridade e Banco do Brasil, já falei, eu dou preferência para BB Seguridade. Inclusive, clientes da consultoria, eu tenho direcionado nesse sentido. Ou para baixar preço médio em Banco do Brasil, ou, se não tem Banco do Brasil na carteira, priorizar BB Seguridade, onde há maior defensividade e um dividend yield elevado. E o detalhe é que a empresa, deu um excelente retorno nesses últimos anos. Claro, estou ajustando pelos dividendos, mas aqui uma empresa que entrega muito dividendo, eu tenho que olhar com os dividendos, retorno total. No padrão, ela não subiu muito mesmo, desde o IPO, na cotação padrão. Mas por quê? Não tem como. Como que vai subir demais com um payout tão alto? Calma lá, o importante é o tamanho do retorno do seu patrimônio líquido e o retorno total acionista. E aí, esse gráfico é mais condizente com a verdade do retorno entregue pela empresa. E detalhe, nunca falhou em pagamento. Todos os anos teve um pagamento. Dividend yield médio dos últimos 5 anos, 7,5. Nunca falhou. Ah, Luan, mas viu, esse resultado financeiro forte não é uma fraqueza? Porque quando o juro brasileiro cair, primeiro, se cair não vai cair demais. Segundo, de fato, pode ser uma fragilidade. Mas quando o juro cai de verdade, a atividade econômica acaba sendo aquecida. E o aquecimento da atividade econômica produz uma maior emissão de prêmios. E aí a Brasil segue, ganha mais dinheiro no operacional. De todo modo, juro continua alto e não há perspectiva de queda desse juro. E outra coisa, Luan, esse PVP muito alto. Seguradora, como tem um alto retorno no seu patrimônio líquido, negocia com PVP muito alto. Não tem jeito. Esqueça o PVP de forma isolada. Faça a leitura com o ROI. Se a empresa tem um ROI gigantesco com a BB Seguridade, é óbvio que ela vai negociar com PVP muito alto. Não tem jeito. E o PL da empresa está dentro do que hoje as seguradoras estão negociando, então ela não está cara. E o que mais importa são os ciclos, já falei isso, nem tanto indicadores de forma isolada. E a empresa pode crescer o seu lucro líquido a uma taxa superior a 10% ao ano, 11,25%. Por quê? Eu peguei aqui 15% de retenção, que ela tem, e 75% de ROI, entre 10% a 11% de crescimento do lucro líquido, bem acima da inflação. Então você tem uma empresa com a perspectiva de crescer lucro líquido acima da inflação, mantido esse nível de rentabilidade, e um dividend yield desse tamanho.
tamanho aí nos preços atuais. Depende do preço, dividend yield depende do preço. Agora, últimos comentários aqui no YouTube. Ó, BB Seguridade Dividendos, já tinham falado aqui. Aulas, tenho 6 anos de bolsa, faltou o L aqui, e continuo pelo jeito me arriscando. Dá uma repensada, dá uma olhada. Ó o comentário aqui. Esse vídeo é extremamente útil para o investidor iniciante, somado a diversificar em diferentes ativos. É tolice investir tudo em ações no Brasil. Eu concordo. Só Brasil 100%? Não vale a pena. Se eu soubesse disso 12 anos atrás, ó, cara, faz tempo, teria evitado muito sofrimento, pois comecei em oba-oba de mercado, sem saber fundamentos na totalidade, investindo tudo que tinha em ações. Importância da renda fixa, é o que eu falo. Barbell é importantíssimo. Lucro consistente, ROI acima de 10%, dívida controlada, análise do setor, análise do ciclo e de múltiplos e diversificação de ativos. Ele basicamente resumiu os principais tópicos que eu trouxe nessa aula, que está de graça no YouTube. Vou deixar no card final agora. Se soubesse disso, teria me saído bem melhor. Se o investidor seguir esses conselhos do vídeo, é possível simplesmente investir nas maiores empresas do país ou dos Estados Unidos. Ou, né? Acho prudente ter os dois, desde que atendam esses critérios e quase nunca perder dinheiro. Muitos conselhos valiosos para o investidor iniciante aqui. Parabéns pelo vídeo. Valeu! Esse tipo de comentário me motiva a trazer cada vez mais, porque é o tipo de vídeo que não tem tanto interesse das pessoas no primeiro momento. E, de novo, vou deixar esse vídeo aqui no card final. Fui!